Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós leremos, irmãos, iremos meditar nos versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Essa mensagem faz parte da nossa série de exposições, A Supremacia de Cristo, e os irmãos, tanto que estão aqui, quanto os que nos acompanham através da transmissão, podem também rever as mensagens ou ver as mensagens no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você vai observar que há a opção playlist, na playlist há lá Colossenses. Então você pode voltar para ver as outras mensagens e ser edificado. Mensagens pregadas tanto por mim quanto pelo reverendo Reinaldo. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Já que é um texto curto, eu queria convidar vocês a lerem comigo. Vamos lá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Oremos. Pai amado, te pedimos tua bênção e a tua orientação na ministração da tua palavra. Tanto este que fala quanto os que ouvem, Senhor. Que haja edificação mútua. Obrigado por esse momento de encontro contigo. E agora, Senhor, nós calamos as nossas vozes, depois de termos confessado os nossos pecados, cantado louvores a Ti, ofertado ao Senhor. Agora nós queremos nos calar para Te ouvir, e Te ouvindo, Pai, Te pedimos que a palavra fique gravada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma necessidade nos dias atuais de um comprometimento mais firme e mais forte da Igreja do Senhor com o Salvador dela, com Jesus. A realidade é que nós, vez por outra, precisamos reavaliar as nossas próprias vidas, e a carta de Paulo aos Colossenses é um convite a isso, para percebermos se estamos de fato em Cristo. Porque não pouco tempo depois de terem ouvido a mensagem do Evangelho, tanto os irmãos em Colossos quanto na Galácia rapidamente foram afastados, encantados por novas doutrinas, e por conta disso precisaram ser chamadas a atenção pelo apóstolo Paulo, que pelo poder do Espírito e com muita sabedoria pôde convocar a igreja, reclamando à igreja uma cristologia firme. Irmãos, a cristologia, a doutrina de Cristo, é a base e é fundamento da igreja. Se os irmãos lembrarem bem, já citei isso outras vezes, o nosso credo apostólico, a maior parte dele é dedicada à pessoa de Cristo. Cristo é o centro de toda a história, é o centro da Escritura, todas as coisas convergem para Ele. Portanto, é necessário que também, não apenas na teologia, mas na nossa vida, nós estejamos observando se não estamos nos afastando da presença do Senhor, não apenas nas questões da doutrina, mas acima de tudo no nosso relacionamento com Ele. Porque Jesus, mais do que uma doutrina, o Evangelho mais do que uma teoria, mais do que uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa. Jesus é o Evangelho. As boas novas é Jesus. E nós não podemos ter apreciação pela letra da palavra e não termos apreciação pela pessoa de Jesus. Ele é que é a pessoa mais fascinante do mundo. Ele é que deve ser aquele por quem o nosso coração bate mais forte. E assim, portanto, Paulo chama a atenção a esses irmãos que estavam sendo ameaçados aqui por falsas doutrinas e talvez aí tendendo a se afastarem do Senhor. Jesus
antes de ser assunto aos céus, no capítulo 15 de João, o apóstolo João registra esse momento em que Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Todo aquele que não der fruto, meu pai corta e lança fora. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há uma necessidade desta união mística, misteriosa, por assim dizer, entre Cristo e a igreja ser vivida na sua plenitude, porque é dele que vem toda a nutrição, é dele que vem toda a força para que nós possamos permanecer firmes na caminhada cristã. Então não dá para nós vivermos a vida cristã sem investirmos tempo, dedicação, amor, coração numa vida de relacionamento com Jesus e de conhecê-lo cada vez mais, de buscá-lo cada vez mais. Estava hoje pela manhã conversando na escola bíblica com alguns irmãos lá em Abreu Lima, e eu estava dizendo que nós precisamos voltar ao tempo, aqueles que já deixaram, voltar ao tempo de nós fazermos as nossas devocionais sentados na mesa, de abrirmos as nossas Bíblias, um caderno ao lado, investirmos tempo, não apenas na leitura da palavra, mas no estudo da palavra, em nos debruçarmos naquilo ali, para que nós possamos receber mais nutrição para a nossa caminhada cristã, e assim estejamos cada vez mais firmes e menos vulneráveis aos ataques que porventura possam vir sobre as nossas vidas. Irmãos, o problema dos colossenses tinha a ver com falsos mestres que estavam se aproximando deles. Não esqueçam, hoje em dia nós temos muitas coisas querendo tomar a nossa atenção de Jesus. Aí as redes sociais, aí os aplicativos, que no momento surgiram para tentar facilitar as nossas vidas, hoje querem até tomar conta da nossa vida, A gente conversa a respeito de um assunto, logo depois já vem a propaganda de um produto na rede social, e a gente quer ver alguma coisa na internet, o algoritmo já joga mais coisa, e a gente vai ficando meio que dominado por aquilo ali. Precisamos ter muito cuidado com todas essas coisas. Bem, o que é que Paulo então traz como expressão do seu anelo, do seu desejo, do seu anseio para os irmãos de Colossos? Está aqui no verso 6. Logo depois de Paulo falar sobre a importância da firmeza em Cristo, Paulo diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E este verso pequeno, curto, eu não queria deixar passar batido. Primeiro, a expressão recebestes. A expressão aqui traz a ideia de quem recebeu uma orientação profunda, que não pode ser negociada. E essa ação veio da parte de outrem. Nesse sentido, a igreja de Colossos é a parte passiva, é quem recebe. Nós fomos alcançados também por uma graça, e somos hoje chamados cristãos. E Paulo diz: vocês são porque vocês receberam a Cristo. Vocês tiveram o privilégio de serem alcançados por essa graça, por esse favor da parte de Deus. E como é que nós recebemos, ou a quem nós recebemos? Recebemos a Cristo Jesus, aquele que foi enviado por Deus e é o Senhor. Aqui é o detalhe que pode passar despercebido na leitura da Escritura. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, ou recebemos a Cristo, como costumamos usar a expressão que é bíblica, nós não estávamos numa área neutra. Você sabe que existem no mundo, por convenção, áreas que são neutras, Você deve ter lembrado do encontro de Trump com Kim Jong-un, eu acho que é ele, o lá da Coreia do Norte, e eles foram conversar
numa área desmilitarizada, como se fosse um tipo de uma área neutra, onde eles podiam ali trocar alguma ideia, né? Pagariam uns R$ 5,50 para estar ali naquela conversa, logicamente com um tradutor, né? Só para saber o que eles conversaram. R$ 5,50, não mais do que isso. Mas aquela área ali é uma área que não pode ter intervenção de nenhum dos dois lados. É como se fosse considerada uma área neutra. Diferente disso, irmãos, a vida do ser humano, coração do homem, nunca tem uma área neutra. Nós somos servos sempre de alguma coisa. Lutero, pensando a respeito disso, escreveu o livro, né, De Escravo ao Arbítrio, que foi traduzido como Nascido Escravo para o nosso português, onde ele afirma categoricamente aquilo que os reformadores, além dele, que Agostinho já defendia, que não existe neutralidade, que todo homem é escravo de alguma coisa, naturalmente. E que outrora, nós, que hoje somos servos de Deus, estávamos debaixo do império das trevas. Então havia um domínio sobre as nossas vidas. Mas agora nós recebemos um novo domínio, um novo governo. Nós não somos área neutra, nunca fomos e nunca seremos. Porque agora, pela graça de Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo diz assim: ora, lembrem que vocês receberam a Cristo Jesus pela graça e que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, vocês são conclamados a viverem uma vida de servidão a Ele. Essa é a melhor escolha da vida, se nós podemos dizer assim. É sermos servos de Cristo. É estarmos debaixo do seu senhorio. Digo escolha no sentido de que todos os dias, irmãos, o antigo dominador das nossas vidas ainda quer tomar conta de nós. Nós não estamos ainda totalmente salvos. Nós somos salvos, mas ainda não totalmente. É o famoso já e ainda não. A salvação ainda vai se consumar no seu sentido pleno. Enquanto nós estivermos aqui, o inimigo das nossas almas vai tentar tirar uma lasquinha nossa. Vai tentar tocar em algum ponto das nossas vidas. Por isso nós precisamos cada vez mais nos submeter ao domínio santo, doce do Senhor Jesus, para que nós estejamos cada vez mais distantes do governo e das tentações daquele que é o inimigo dos nossos corações, inimigo das nossas almas. Observem, irmãos, comigo, Paulo diz assim: recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim como o recebestes, assim andai nele. E aqui observe como os tempos verbais são importantes, né? Porque no verso 6 a gente tem a igreja na voz passiva: vocês receberam a Cristo. Isso significa uma ação monergística, vem de cima para baixo, vem de Deus em nosso favor. O homem natural não é capaz de receber a Cristo, mas o Deus sobrenatural age no coração caído e alcança esse coração. Assim nós recebemos a Cristo. Agora o texto diz: assim andai nele. E aqui agora a voz é imperativa. Se na primeira palavra recebeste está na voz passiva, aqui agora está na voz ativa: andai nele. Isso significa que é nossa responsabilidade caminharmos segundo Jesus. Uma outra questão importante do tempo verbal é que o verbo aqui está no gerúndio. Significa que andar em Jesus é uma caminhada constante, de sorte que nós não temos mais a opção de olhar para trás, mas só de continuarmos a caminhada. Meus irmãos, Paulo está dizendo: vocês foram alcançados pela graça de Deus, Jesus é o Senhor da vida de vocês, e se Ele é o Senhor,
vocês precisam andar como ele andou. Não há outra opção de vida. A proposta de Jesus do discipulado é radical. Nós perdemos, irmãos, no Calvário, a autonomia sobre as nossas vidas. Nós perdemos no Calvário a propriedade das nossas vidas. Não somos mais donos de nós mesmos. Nós nos tornamos agora escravos de Cristo. Era assim que Paulo se apresentava. Eu sei que é muito bonito olharmos o começo das cartas de Paulo e ver assim o texto dizendo Paulo, servo de Cristo Jesus. Mas o termo lá no original é escravo. A gente tem na nossa linguagem, né, talvez até no dia a dia, a gente faz uma diferenciação entre servo e escravo, né? Mas Paulo não fazia essa diferenciação quando se apresentava. Paulo dizia, eu perdi o domínio da minha vida. Eu não tenho mais opção. Eu fui conclamado. Eu fui arregimentado. A minha vida não me pertence. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu tenho um dono agora e eu preciso andar como ele andou. Eu preciso seguir os seus passos. Meus irmãos, isso nos lembra bem que nós precisamos a cada dia abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Abrir mão dos nossos gostos para fazer o gosto, a vontade daquele que nos salvou. Se Ele é o nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. Jesus não é Salvador daqueles de quem Ele não é Senhor. Ele nos comprou, irmãos. Nós somos sua propriedade exclusiva, o seu povo adquirido. Nós estamos ligados a Jesus. Essa doutrina da união mística ou misteriosa entre Cristo e a igreja, aplicada no seu sentido mais profundo, faz com que pessoas como Paulo olhassem para as suas próprias vidas e dissessem assim, eu tinha tudo, mas eu considerei tudo lixo, eu considerei tudo refúgio, eu considerei tudo nada, por amor a Cristo Jesus. Seguir a Jesus, andar nele, significa estar disposto a ser dele até as últimas consequências. Ainda que isso custe a frustração dos nossos sonhos, ainda que isso custe a frustração dos nossos planos, ainda que isso custe a nossa vida por inteiro, ainda que isso abata o nosso orgulho, o nosso eu, na verdade, necessariamente ele precisa ser abatido. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E como, irmãos, deve ser esse viver? E aí eu queria que você caminhasse comigo para o verso de número 7. Paulo diz e exemplifica essa caminhada através de alguns exemplos. Vamos ler juntos o verso 7, vamos lá? Nele... Muito bem, Paulo usa então aqui 4 exemplos pelo menos. O primeiro deles tem a ver com uma ilustração da agricultura. Você sabe que o povo de Israel, assim como boa parte da população do mundo, né, até pelo menos 60 anos atrás, era majoritariamente agrícola, né, rural. Então essas expressões eram fáceis de serem entendidas. Mas mesmo para nós, urbanos, grande maioria, sempre fomos urbanos, não é difícil entender, porque a primeira expressão nos lembra uma raiz. Radicados tem a ver com raiz. A ideia é que aquele que quiser caminhar com Jesus, que quiser ser um verdadeiro seguidor de Jesus, precisa, assim como uma árvore, ter raízes profundas. E você sabe bem que quanto mais profunda a raiz de uma árvore, mais firme ela permanece. Talvez você já tenha tido a experiência no primário de ter feito, colocado um feijãozinho, né? Uma semente de feijão, e geralmente num copinho de café, né?
e aí depois de um tempo aquela expectativa se frustra, né? Porque quem é criança e tem imaginação prodigiosa pensa que aquilo ali vai virar o pé de feijão que João subiu e encontrou o gigante, né? Mas passados poucos dias, aquela raiz não vai crescer muito, porque vai esbarrar na pouca terra e não vai ter onde se aprofundar, né? Então aí vem a frustração. Mas uma raiz firme, ela estará preparada, ou preparará a árvore, né? Aquilo que a gente vê da árvore, a parte de cima, para enfrentar as lutas e as dificuldades da vida. Quando feita essa comparação, o Salmo 1 nos diz que aquele que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Enquanto o crente é comparado a isso, o ímpio, a Bíblia diz, não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Mas o crente, sendo plantado pelo Senhor na casa de Deus, prevalecerá as lutas e as dificuldades da vida. Por isso, meus irmãos, as nossas raízes precisam ser aprofundadas cada vez mais. Como nós podemos fazer isso, queridos? Se não através da leitura da palavra e da oração, aprimorando o nosso relacionamento com Cristo, não permitindo que as distrações façam com que as raízes do Evangelho em nós sejam rasas demais. Porque se assim forem, quando vierem os ventos e as tempestades, não teremos condições de resistir. O povo de Deus é comparado no Antigo Testamento aos carvalhos. Há um filme antigo chamado Bambus no Deserto, né? No inverno, melhor dizendo, sobre o Evangelho na China. E o filme narra, na verdade, a perseguição que os irmãos enfrentavam, e quanto mais se tentava destruir o cristianismo ali, quanto mais se batia na árvore, mais a sua raiz afundava. Os carvalhos são assim, né? Eles deitam até mesmo no inverno por conta dos fortes ventos, mas eles estão ali, enquanto deitados, enraizando cada vez mais. Por isso a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração. E depois de tudo, Jesus diz, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus aplicou em Lucas aquele texto a ele, lendo o profeta Isaías no templo, ainda quando menino, e certamente essa aplicação também tem a ver com a igreja do Senhor. Quanto mais firmes, irmãos, nós estivermos, as pancadas vindo, nós estaremos prontos para nos levantarmos novamente, pois nós somos o povo amado do Senhor. A segunda expressão que o apóstolo Paulo utiliza, ainda no verso 7, é uma expressão que vem do mundo da engenharia, da arquitetura, da construção em geral. Edificados. E o texto aqui, logicamente, trata os cristãos, ou a vida cristã firmada em Jesus, como um edifício. Nós lembramos, logicamente, quando lemos essa palavra, daquela parábola que Jesus citou sobre os fundamentos, né? A casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem todos os dissabores da vida e ela permanece firme. Nós somos uma edificação de Deus. A igreja é comparada a um edifício santo, a um tabernáculo, a um santuário, a um templo. Há pedras, cada um de nós individualmente, que vivem e que juntas formam um tabernáculo santo, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. E claro, irmãos, nós sabemos bem que
Toda construção precisa ter um fundamento e uma base forte, uma base firme. Nós tivemos uma reunião com o arquiteto que está fazendo um novo projeto, né, de reforma da nossa igreja, de toda a área, né, projeto definitivo. E uma das questões que nós levantamos para ele é a dificuldade que nós temos com o nosso terreno, por ser muito massapê, e ele estava pensando em algumas soluções, né? E por conta das águas, né, que correm aqui praticamente o ano todo, em especial no inverno, mas que se prolonga chegando até mesmo ao verão, nós estamos pensando em, neste projeto, levantarmos a construção, talvez batermos uma laje embaixo para que a parte de convivência nossa esteja protegida, né? E aí ele estava sugerindo alguns materiais e nós estávamos discutindo a respeito disso. Em suma, o que isso me faz lembrar, irmãos, é que nós precisamos ter um fundamento forte. E quanto pior o terreno, né, para a construção, mais profundo precisa ser as estruturas, a base, o fundamento. O fundamento da igreja é Cristo, nós já temos, irmãos. Jesus é a pedra da igreja, é a pedra angular, é a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que nós aceitamos, nós recebemos a Cristo. E se Ele é a pedra, é o fundamento, cabe a nós, queridos, a cada um de nós, trabalharmos juntos na construção deste grande edifício que é a nossa vida cristã. E você sabe que a construção não se faz da noite para o dia. É necessário então que nós tenhamos planejamento, prudência, paciência na construção. Às vezes as pessoas não entendem muito de construção e sofrem até por ansiedade, né? Um período que nós estávamos nos preparando para casar, Catiane e eu, a gente precisou praticamente tirar toda a estrutura do apartamento, né, de cerâmica, tal, aquilo que ainda tinha, e percebemos até que precisava ser refeito o contrapiso, coisa desse tipo, né? Catiane passava o dia fora trabalhando, quando voltava dizia assim, meu Deus, não foi feito nada hoje, porque geralmente, para a maioria, né, das mulheres, algo feito é ter a cerâmica já com rejunto e tudo pronto. Mas antes de tudo isso, existe muita coisa que fica embaixo, né? E uma base precisa estar firme. Antes de você botar a cerâmica na parede, né, ou um azulejo, precisa passar fiação, né? Então tudo isso demanda tempo. Na verdade, a gente tem aquela expectativa de ver o acabamento. Não é verdade? Tudo pronto, cadê o acabamento? Só que o acabamento é a parte final do projeto. Meus irmãos, todos nós estamos em obra. Todos nós estamos sendo edificados. E aqui, uma palavra para confortar o seu coração. Quando você enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, e de repente isso ferir um pouco o seu orgulho, por ser cristão, seja compassivo com você mesmo e entenda que você está em processo de construção. Tá? E às vezes no processo de construção, mesmo quando o edifício já está bem estabelecido, de vez em quando a gente encontra alguma falha, algum erro, alguma coisa que precisa ser refeita. Não há ninguém, irmãos, que não deva ser exortado. Não há ninguém que não precise ser corrigido. Todos nós estamos na caminhada, estamos em obra, estamos na jornada. Mas não esqueça também de ser compassivo para com o seu irmão. Às vezes a gente quer que as pessoas próximas a nós estejam prontas para o que der e vier. E às vezes a gente descobre que as pessoas têm suas falhas, os seus erros. Precisamos ser pacientes uns com os outros, porque estamos todos em obra. Terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo diz, e confirmados na fé. Confirmados na fé. A expressão aqui, confirmados na fé, a ideia aqui era de alguém que havia sido instruído numa escola. Tem muito a ver com pedagogia, com o ensino dos pequenos, dos infantes. Alguém que recebeu a palavra, mas que estava ainda em processo de aprendizado. Essa é uma questão também que nós precisamos entender. Nenhum cristão, após a sua conversão, recebe a plenitude da revelação de Deus. Algumas coisas nós vamos aprendendo na jornada,
E ainda digo mais aos irmãos: ainda que você seja diligente na leitura da palavra, na oração, algumas questões só serão aplicáveis à sua vida na prática. Na prática. Quando você enfrentar o problema na sua própria vida. Digo isso usando uma frase de Satanás. Olha para que coisa. Você vem para a igreja, o pastor vai usar uma frase de Satanás. Você lembra da vida de Jó? Lembra que Deus permitiu a Jó, a Satanás, tocar na vida de Jó? Jó perdeu 10 filhos de uma só vez, Jó perdeu toda a sua riqueza de uma só vez, mas Satanás, querendo destruir Jó, com uma última tentativa, Satanás disse assim: pele por pele, pele por pele. Satanás estava dizendo assim: agora, Senhor, faz ele sentir a experiência da dor na pele, que eu te garanto que ele vai te negar. A Bíblia diz que graças ao Senhor, Jó permaneceu firme e adorou a Deus em todos os momentos. Nem quando perdeu os filhos, nem quando perdeu todos os bens, e nem quando perdeu a saúde, a vontade de viver. Nem mesmo assim Jó negou ao Senhor. Mas veja a estratégia de Satanás, pele por pele. Chama a atenção no sentido de que, às vezes, situações que muitas vezes nós estamos preparados para falar sobre elas, ensinar sobre elas, pregar sobre elas, às vezes nós não estamos preparados para vivenciá-las. Pense, por exemplo, no luto. Pense, por exemplo, na enfermidade. Coisas desse tipo, irmãos, é só na pele, é só quem sente. Há situações na vida que, por mais que nós, teólogos, pastores, presbíteros, mestres, professores, estejamos preparados para ensinar como interlocutores, como palestrantes, nem sempre estamos preparados para vivenciar. A experiência é diferente da teoria. É por isso que a gente diz assim: na teoria a prática é outra, Porque nem tudo, irmãos, que a gente muitas vezes professa e crê, a gente está preparado para viver. Tenha certeza disso. Algumas situações, Deus propositalmente, nos livra de enfrentar. Porque muitas vezes nós estamos preparados para falar sobre elas, mas não estamos preparados para enfrentá-las. E Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Por isso, entenda bem em nome de Jesus. Cuidado quando você for julgar a dor do outro. Cuidado. Às vezes o que para você é tranquilo passar, para outro é dor, é luta e é tribulação. Muito cuidado. Cuidado quando você for usar muito exemplo de si mesmo. A gente é terrível nisso. Ah, mas eu já passei. Ah, mas eu já vivenciei. Meu querido, o sapato, o calo é de cada um. A formação espiritual, a formação emocional de cada um de nós é diferente. Eu estou preparado para determinadas situações, mas não estou para outras. E você pode estar preparado e eu não estou. A Bíblia nos prepara, sim, nos ensina, nos orienta, nos capacita. E o Espírito Santo também nos capacita. Mas na hora que vem mesmo a prova, a tribulação, às vezes a gente se decepciona conosco mesmos. Lembra de Pedro, diante da afirmação de Jesus? Vocês vão todos me trair. Pedro disse: Senhor, jamais te abandonarei. E quem talvez tenha escutado Pedro falar aquilo, deve ter acreditado nele mesmo. Talvez alguns dos apóstolos ali disseram assim: não, realmente, do jeito que Pedro é, com a espada na mão, Pedro não vai abandonar Jesus de jeito nenhum. Quando a coisa apertou, por 3 vezes ele negou. Não esqueça, nem sempre nós estamos preparados. Deus vai nos fortalecendo.
Deus vai nos confirmando a cada dia. Por isso, se coloque sempre à disposição do Senhor para aprender dele, para receber mais dele, e seja sábio na hora da tribulação. Por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: tal como fostes instruídos. Eles eram ainda meninos na fé quando Epáfras levou o evangelho. Por fim, Paulo diz assim: crescendo em ações de graças. A igreja do Senhor, ela tem como uma das características uma vida de gratidão. O contrário da gratidão é a murmuração, é a reclamação, é a ingratidão. Talvez você já tenha sentido ingratidão, né, na vida. Alguém de quem você esperava um retorno agradecido e reagiu para com você com ingratidão. Não aperta o peito, né? Não é decepcionante? Uma das piores coisas da vida é a ingratidão. A gente fica assim, o coração, sabe, parece que racha por dentro. A ingratidão é exatamente o oposto da gratidão. Talvez assim a gente consiga entender melhor isso na nossa relação para com Deus. Diante de tudo que Ele fez, irmãos, diante de tantas bênçãos, a começar pela salvação, a nossa resposta ao Senhor na vida, na jornada, na caminhada, precisa ser uma vida repleta de ações de graças. É por isso que John Piper diz que o cristão é uma doxologia viva. O cristão é uma exaltação viva do próprio Jesus, ambulante do próprio Cristo. Nós devemos acordar agradecidos, nos alimentarmos agradecidos, trabalhar agradecidos, dormir agradecidos. Nós devemos ser gratos por tudo, irmãos, o tempo todo, porque diante do que nós merecíamos, aquilo que Deus nos deu, nós somos infinitamente gratos a Ele. Mas essa nossa gratidão, ela precisa passar das palavras. Ela precisa ser uma gratidão em atitudes, em atos. Quando vierem as tribulações da vida, nós não devemos murmurar. O texto que nós lemos aqui, no início do culto, nos lembra exatamente um dos pecados que fez Deus se irar contra a geração que saiu do Egito e que não entrou na terra prometida. Deus disse: durante 40 anos eu estive com essa geração, mas eu fiquei desgostado, povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, não obstante terem visto todas as minhas obras. Nos dias de Meribá e Massá no deserto, me provocaram a ira. Deus abriu a terra para muitos deles morrerem, e só parou pela intercessão de Moisés. Deus decidiu derramar misericórdia, mas Deus jurou e disse: esse povo não vai entrar no meu descanso, porque é povo murmurador. Durante 40 anos Deus lhes deu pão, lhes deu água, lhes deu sombra, lhes deu calor no frio, suas vestes não envelheciam, e a promessa da terra prometida estava sempre diante deles. Mas eles murmuravam dizendo que preferiam os melões do Egito, as cebolas do Egito, tudo que havia no Egito, por causa de um populacho que ficava ali o tempo todo querendo levar o povo à rebelião contra Deus. Meus irmãos, a murmuração é uma canção desafinada, de afronta aos ouvidos daquele que tem nos dado tudo, tudo. Se eu e você morrêssemos agora, da pior forma que alguém pode morrer, já estaríamos num lucro eterno. Eterno. Eu desejo que eu e você tenhamos vida longa, tá? Mas se nos acontecesse agora a pior tragédia, nós não estaríamos privados de nada nesta vida, absolutamente nada. Porque nós já temos tudo. Nós temos Jesus e Ele é tudo para nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará com ele juntamente tudo o que nós precisamos? Se eu e você temos Jesus, meus irmãos, tudo que vier agora é lucro. Tudo que vier é lucro. E nós precisamos enfrentar
com ações de graças. O texto nos diz assim lá no Salmo: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, guardará a tua entrada e a tua saída. O Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Meus irmãos, nós temos as maiores maravilhas da vida. Por isso que nós não precisamos viver uma vida de murmuração. A murmuração diminui, abafa o fogo do Espírito Santo no nosso coração. A gratidão aquece a nossa relação com Deus. Sejamos sempre gratos, em nome de Jesus. Como então, irmãos, o Senhor nos orienta a nós vivermos a vida cristã, recebemos a Jesus pela graça, somos chamados a vivermos nos seus caminhos e andarmos nos seus caminhos. Como nós podemos fazer isso? Radicados, edificados, confirmados e crescendo em ações de graça. Que as nossas raízes sejam profundas no Senhor. Que a edificação que Ele está construindo em nossa vida seja cada vez maior e com oportunidade de ser vista por todos como uma linda edificação que Deus tem feito em nossas vidas, uma construção. Que nós sejamos confirmados, irmãos, a cada dia, à medida que nós caminharmos, aquilo que nós aprendemos seja uma experiência na nossa vida, assim como as crianças vão crescendo e aprendendo a experimentar as coisas desta vida. E que as ações de graças sejam uma constante em nossas vidas. Crescendo, não esqueça desse termo também, que ele é importante. Crescer em ações de graça. Se você é grato a Deus hoje, você precisa ser mais grato amanhã. Por isso o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.